pois eu me familiarizei com ele para que ele ordenasse aos seus filhos e aos da sua casa que guardasse o caminho de Jeová por fazer o que é correto e justo, a fim de que Jeová cumpra o que prometeu com relação a Abraão. Portanto, Jeová disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e seu pecado é muito grave. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E se não for assim, ficarei sabendo disso. Então os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma. Mas Jeová permaneceu com Abraão. Abraão aproximou-se então e disse: eliminarás realmente os justos junto com os maus? Suponhamos que haja 50 homens justos na cidade. Nesse caso, eliminarás a eles e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti agires dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus, de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com os maus. Longe de ti, não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então Jeová disse: se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro por causa deles. Mas Abraão disse em resposta: por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. Destruirás a cidade inteira por causa dos 5? Então ele disse: não a destruirei se achar ali 45. Mas Abraão falou-lhe mais uma vez: suponhamos que se achem ali 40. Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 40. Mas Abraão continuou: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me continuar falando. Suponhamos que se ache ali apenas 30. Ele respondeu: não a destruirei se achar ali 30. Mas Abraão continuou: por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová. Suponhamos que se achem ali apenas 20. Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. Por fim, Abraão disse: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se achem ali apenas 10. Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho e Abraão voltou para o seu lugar. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles, e se curvou com o rosto por terra, e disse: por favor, meus senhores, venham, por favor, para a casa do seu servo e passem a noite ali, e sejam lavados seus pés. Então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Eles responderam: não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com ele para sua casa. Preparou-lhes então um banquete e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles, cercaram a casa numa só turba. Chamavam Ló e lhe diziam: onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Então Ló saiu para falar com eles na entrada da casa e fechou a porta atrás de si. Ele disse: por favor, meus irmãos, não façam essa perversidade. Por favor, tenho 2 filhas que nunca tiveram relações com um homem. Por favor, deixe-me trazê-las para fora a vocês para fazerem com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Com isso disseram: saia da frente. E acrescentaram: este indivíduo é estrangeiro e veio morar aqui, e ainda assim se atreve a nos julgar. Agora vamos fazer a você pior do que a eles. E todos eles juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então os homens na casa estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até o maior, de modo que eles ficaram exaustos tentando achar a porta. Então os homens disseram a Ló: você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas e todos que são seus na cidade? Leve-os para fora deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra este povo se tornou imenso perante Jeová, de modo que Jeová nos enviou para destruir a cidade. Assim Ló saiu e começou a falar com seus genros que iam se casar com suas filhas. Dizia-lhes: depressa, saiam deste lugar, porque Jeová vai destruir a cidade. Mas para os seus genros, ele parecia estar brincando.
Quando o dia estava raiando, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo: Depressa, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui com você, para que você não seja eliminado quando vier a punição pelos erros da cidade. Visto que ele demorava, os homens agarraram a sua mão, a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas. E eles o tiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque Jeová teve compaixão dele. Assim que os tinham levado para os arredores da cidade, um deles disse: Fuja por sua vida, não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa para que você não seja eliminado. Ló disse-lhes então: Ali não, por favor, Jeová, por favor, teu servo achou favor aos teus olhos e tu me estás mostrando grande bondade, preservando-me vivo. Mas eu não posso fugir para a região montanhosa, pois tenho medo de que a calamidade me alcance e eu morra. Por favor, aquela cidade fica perto e eu posso fugir para lá. É só um lugar pequeno. Posso, por favor, fugir para lá? É só um lugar pequeno, então sobreviverei. Ele lhe disse então: Está bem, também mostrarei consideração a você por não destruir a cidade de que está falando. Depressa, fuja para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. É por isso que deu à cidade o nome de Zoar. O sol já tinha nascido sobre aquela terra quando Ló chegou a Zoar. Então Jeová fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová dos céus. Assim destruiu aquelas cidades, sim, o inteiro distrito, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Mas a esposa de Ló, que estava atrás dele, olhou para trás, e ela se transformou em uma coluna de sal. E Abraão se levantou de manhã cedo e foi para o lugar onde havia estado perante Jeová. Quando ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra e para toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, como a densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades do distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Mais tarde, Ló subiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a morar na região montanhosa, porque ficou com medo de morar em Zoar. Assim, ele foi morar numa caverna com suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já é idoso, e não há homem nesta terra para ter relações conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai e vamos nos deitar com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Então, naquela noite, elas embriagaram seu pai com vinho. Depois, a primogênita entrou e se deitou com seu pai, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Eu me deitei com meu pai ontem à noite. Vamos lhe dar vinho hoje à noite também. Depois, entre e deite-se com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Assim, naquela noite, embriagaram novamente seu pai com vinho. Então a mais nova foi se deitar com ele, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E ambas as filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A primogênita teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Ele é o pai dos atuais moabitas. A mais nova também teve um filho e ela lhe deu o nome de Ben-Ammi. Ele é o pai dos atuais amonitas. Abraão mudou então seu acampamento dali para a terra do Neguebe e passou a morar entre Cádiz e Sur. Enquanto estava morando em Gerar, Abraão repetiu o seguinte com respeito a Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Depois Deus veio a Abimeleque num sonho durante a noite e lhe disse: A bem dizer, você já está morto por causa da mulher que tomou, visto que ela é casada, pertence a outro homem.